Vamos para a questão que diz assim, ó, um projétil disparado horizontalmente do alto de um prédio de 45 metros de altura, com velocidade inicial de 100 metros por segundo, conforme a figura abaixo. Considerando-se g igual a 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando-se o atrito com o ar, o objeto atinge o solo num ponto distante do prédio em aproximadamente. O textão te dá uma figura que está ali à sua esquerda e embaixo dela elenca para vocês algumas alternativas que ele quer que você avalie. Bom, então tá aqui, ó. Essa bolinha ela vai sair do alto do prédio. Quando ela está aqui em cima do alto do prédio, ela está andando na horizontal. Então, quando ela sai da horizontal, ela tem uma velocidade na horizontal. E essa velocidade na horizontal, ela pode ser abreviada como o nosso V0x. Então, o nosso V0x, que é a velocidade inicial da bolinha na direção horizontal, vale 100 metros por segundo. É isso que o texto diz. Quando ela sai de cima do prédio, ela descreve uma trajetória. E eu aqui coloco essa trajetória aqui na figura que está à sua direita. Está aqui, ó. Essa é a trajetória descrita por essa bolinha, né? Então, ela sai de cima do prédio e bate aqui no chão. E o que o texto quer é a distância de onde a bolinha bateu no chão até o prédio. É essa distância aqui, ó. Essa distância que está sendo representada aqui na figura para você é chamada de alcance máximo. Então, o que o texto quer é o alcance máximo. O alcance máximo, observe ali até pela figura que está à sua direita, é uma característica que está na horizontal. Então, para responder este valor, nós precisamos usar as características que essa bolinha tem quando observando o eixo horizontal. E quais características são essas? Vamos lá. Vamos adotar que aqui, ó, quando ela sai de cima do prédio, de onde ela está saindo aqui, ó, na direção da base do prédio, essa posição sendo a posição inicial na direção X. Então, ó, ela saiu de cima do prédio e quando eu olho na horizontal aqui, ó, aqui seria a posição de partida na direção horizontal. Então, na realidade, ela saiu aqui de cima. Mas de onde ela saiu comparada aqui, ó, a base do prédio, essa seria a nossa posição inicial da direção horizontal. E vale zero, é o nosso S0x, vale zero. Ela vai andar na horizontal, assim como ela também anda na vertical. Este movimento é um movimento que acontece ao mesmo tempo, né? Mas nós estamos olhando só na horizontal. Quando ela chega neste ponto aqui, ó, vai ser a nossa posição final na horizontal. Imagine você que ela saiu do zero e na posição final seja 15. Então, de 0 até 15, ele vai ter andado 15 metros. Então, nós vamos poder garantir que essa distância que nós queremos seria 15 metros. Se ele saísse do zero e chegasse até 35, de 0 até 35, ele teria andado 35 metros. Então, se nós queremos o alcance, nós precisamos só encontrar o valor da posição final na direção X. Então, a posição final da direção X é o que nós queremos, é o SX. Posição final da direção X nós queremos saber. A posição inicial é 0 e o tempo que ele leva para chegar até aquele ponto nós não sabemos. Precisamos encontrar também. Bom, se nós queremos essa posição final na direção X, nós temos que usar uma fórmula. Que fórmula nós vamos usar? O comportamento da partícula andando na direção X, ou na direção horizontal, obedece ao movimento retilíneo uniforme. E no movimento retilíneo uniforme existe uma fórmula, que é chamada de função horária da posição, que está aqui elencada para você, ó. Posição final sendo igual à posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. E é claro que respeitando que nós estamos falando de quem? Do eixo X. Então, por isso que está SX, que é a posição final na direção X, que é a horizontal, sendo igual à posição inicial na direção X, né, que é a direção horizontal, mais a velocidade que ele tem na horizontal vezes o tempo. Ok? E o que nós queremos? É justamente a posição final. Vamos ver se os dados que nós temos já nos permitem calcular isso. Posição inicial é 0, nós sabemos, mas a velocidade inicial na direção X nós sabemos é 100, mas nós não sabemos o tempo. Se nós queremos saber a posição final, para poder ter o valor do alcance máximo, nós precisamos saber o tempo. Aonde vamos buscar o valor desse tempo? Vamos buscar o valor desse tempo usando as características que essa bolinha tem quando olhando o comportamento dela na descida. Na descida, essa bolinha sofre efeito da gravidade. Então, na descida, a velocidade dela muda, o que nós podemos garantir que na descida, fazendo com que nós possamos garantir que na descida vai ter uma variação de velocidade, então o movimento pertence a um movimento variado.
não é? Então, se pertence a um movimento variado, nós podemos usar três fórmulas básicas: função horária da posição, função horária da velocidade e equações de Torricelli. Vamos ver qual delas é a melhor para fornecer o que nós precisamos. O que nós precisamos? Do tempo, né? Vamos então coletar os dados para ver qual delas seria melhor. Na vertical, nós vamos adotar o ponto de partida dele lá em cima, sendo o V0y sendo igual a zero. Então, o V0y sendo igual a zero, está aqui. Ele vai descer um prédio de 45 metros. Então, se aqui é o zero, ele vai descer por 45 metros. Então, aqui embaixo vai ser a sua posição final. O S final, que é o SY, então a posição final de direção Y, vale 45 metros. Vai sofrer o efeito da gravidade, então ele vai ter uma aceleração. E a aceleração adquirida por ele está aqui, ó. É o da gravidade, vale 10 metros por segundo ao quadrado. O movimento pertence ao movimento horizontal. Se pertence ao movimento horizontal, a velocidade inicial na direção Y é zero. Está aqui, ó, velocidade inicial na direção Y. Sempre que nós estamos diante do movimento horizontal, a velocidade inicial na direção Y vale zero. Está aqui. Qual das fórmulas nós vamos usar para encontrar o que queremos? O que nós queremos? Nós queremos achar a posição final na direção X. E para isso nós precisamos encontrar o tempo. Então, olhando os dados da vertical, nós estamos atrás do tempo. Tem duas das três fórmulas que pode calcular o tempo. Uma é a função horária da velocidade e outra é a função horária da posição. Observando os dados que nós temos elencados, a mais adaptada para isso é a função horária da posição, que está aqui, ó, que diz que a posição final é igual à posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração dividido por 2 vezes o tempo elevado ao quadrado. Claro que respeitando a direção Y, por isso que tem um monte de Y aqui. Posição SY é a posição final na direção Y. S0Y é a posição inicial na direção Y. V0Y é a posição inicial na direção Y. É claro que estamos respeitando, né? Estamos falando do eixo vertical. Bom, substituindo agora pelos valores que nós temos, vamos lá. Posição final nós sabemos, 45. Posição inicial é zero, está aqui. Velocidade inicial está aqui, é zero, vezes o tempo. Mais a aceleração é 10, da fórmula dividido por 2 vezes o tempo elevado ao quadrado. Simplificando, ó, zero, estou simplificando, não interessa para a minha conta. 0 vezes t é zero, então estou simplificando também, não interessa para a minha conta. Mais 10 dividido por 2 é 5, então está aqui, ó, 5, já na linha de baixo, vezes o tempo elevado ao quadrado. Então o que nós temos? 45 sendo igual a 5 vezes t ao quadrado. Esse 5 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então nós temos 45 dividido por 5, sendo igual a t ao quadrado. E 45 dividido por 5 é 9, então 9 vai ser igual a t ao quadrado. Como nós precisamos encontrar o tempo, vamos ter que tirar a raiz quadrada. Raiz quadrada de 9 é 3, então significa que essa bolinha desceu por 3 segundos. Mas, de acordo com o que ele desce, ele também anda na horizontal. Então, o tempo de descida que ele leva para descer é o mesmo tempo que ele leva andando na horizontal. Então, nós precisávamos deste tempo que ele andava aqui na horizontal. Esse tempo que ele anda na horizontal é o mesmo tempo de descida, então vale 3. Então, agora que nós sabemos o tempo, nós podemos voltar na nossa primeira conta que faltava o tempo, tá aqui, ó, e substituir. Então, nossa posição final vai ser 100, porque o zero estou simplificando, então fica 100 vezes 3, que é o tempo. E 100 vezes 3 é 300. Então, a posição final é 300. O que significa para você? Que se aqui era a nossa posição inicial era 0 e agora aqui é 300, de 0 até 300 andou 300 metros. Então, essa distância percorrida por ele foi de 300 metros. Então, esta bolinha vai bater a uma distância do zero, vai bater uma distância de 300 metros. Então, a resposta seria a letra C.